que todo mundo autorizar, agora sim, começa a gravação. Então eu quero, sem maiores delongas, né? Fiquem à vontade para postar as dúvidas, mas eu, sem maiores delongas, vou para o meu material para concretizar essa retomada que eu anunciei para vocês em termos muito genéricos, né? Então, espero que estejam vendo minha tela, qualquer coisa, gritem. O que nós estamos fazendo? Nós continuamos fazendo isso na segunda e agora nós vamos para um novo caminho. Então, eu estava introduzindo vocês na noção de política econômica, mostrando que há uma dupla visão possível do Estado. Uma que fica do lado do liberal ou neoliberal, e a outra que fica do lado do Estado intervencionista ou desenvolvimentista ou social. Conforme essa perspectiva do Estado, ele vai ter características, condições diferentes. Ele vai ser um Estado maior ou menor, que atua mais ou menos na economia. E logo, ele vai ter gastos maiores ou menores, conforme esse seu tamanho. Uma vez dito isso, nós entramos na aula passada nas fontes e na competência do direito administrativo. Primeiro, aliás, permitam-me voltar aqui um pouquinho. Então, o que eu mostrei para vocês na aula passada? Eu acho que esse gráfico aqui é o essencial. Eu mostrei para vocês que há uma necessidade pública, então existe uma necessidade da sociedade. Essa necessidade pública, para ser satisfeita, exige uma atuação estatal. Mas entendam o que eu vou dizer. A atuação estatal pressupõe uma atividade financeira. Quer dizer, antes da atividade estatal, deve acontecer uma atividade financeira. E o que é essa atividade financeira do Estado? É a atividade do Estado em que ele vai gerir e planejar os seus recursos. O Estado vai gerir e planejar seus recursos naquilo que nós falaremos hoje, que é o orçamento. O que o Estado tem que fazer para ele poder agir? Então, pensando que a atuação estatal gera um gasto, antes do Estado atuar, ele tem que planejar a obtenção de recurso para poder gastar. Então, o Estado tem que prever uma receita, prever a despesa, para que ele possa atuar e satisfazer a necessidade pública. E tudo isso por uma questão muito simples, que eu vou retomar daqui a pouco, pela legalidade estrita. O Estado não pode agir se a atuação dele não estiver prevista em lei. Olha, você já deve ter ouvido falar disso, você já deve ter falado isso na legalidade estrita. A ação do Estado tem que estar prevista em lei. Qual é a novidade que eu estou trazendo para você, que às vezes você não pensou? A atuação estatal gera um gasto e pressupõe, portanto, uma atividade financeira para obter os recursos que vão permitir o gasto. Então, pessoal, o que é o direito financeiro? É o conjunto de regras. O direito financeiro, ele é o conjunto de regras. Eu estou aqui querendo só mudar a cor para não ficar tão confuso como já está. O direito financeiro é o conjunto de regras que regula a atividade financeira do Estado. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar essas regras. Nós vamos estudar as regras do direito financeiro. Então, a nossa disciplina é ela também chamada direito financeiro. Tudo bem por enquanto? Não vejo nenhuma pergunta, né? Se estiver tudo bem com todos, diga. Tamires? Professor? Oi. Eu ia falar com o senhor sobre a chamada. O senhor vai mandar o link de novo? Vou mandar o link. Sempre. Tá bom. Pode me lembrar sempre. Se eu esquecer, tá? O link está aí. Fiquem à vontade para assinar. Daqui a pouco, se alguém puder reproduzir de novo, ou eu reproduzir de novo, né?
Por enquanto, até onde eu entendi, o link é sempre o mesmo, tá? Aí, se ele mudar, eu passo o novo link para vocês e aviso, tá, Thalília? Ah, tá bom, beleza. Tá bom? É só o cuidado, eu acho que eu falei na aula passada, isso é um formulário, e eu não sei nem se alguém vai olhar isso, tá? Eu não vou olhar. Mas toma cuidado com o horário, porque o formulário registra o horário da assinatura. Esse formulário, tal qual o do Google, ele registra o momento que você preencheu, tá? Então eu digo isso para todos, claro, agora eu já passei, eu confesso, e estou gravando aqui que eu passei o formulário para vocês. De qualquer modo, gente, eu estou fazendo aqui a retomada da nossa matéria. A nossa matéria, então, é o direito financeiro. E eu estudo especificamente essa atividade financeira do Estado. Na aula passada, além de mostrar para você essa definição do direito financeiro, né, essa conceituação do direito financeiro, o que ele vai estudar, eu comecei a falar já das fontes do direito financeiro. E o que eu disse para vocês na aula passada, né? Que o direito financeiro é muito importante. O nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico enxerga o direito financeiro assim. Qual é a prova que eu tenho disso? Ele tem uma previsão muito grande na Constituição Federal. Claro, estamos falando dos gastos do Estado. Então, a Constituição Federal reserva muitas de suas partes e muitos de seus artigos para tratar de questões de direito financeiro. E o segundo indício que eu posso usar para provar que o direito financeiro é muito importante é que praticamente toda a matéria de direito financeiro está reservada às leis complementares. E daí eu destaco a Lei 101 de 2000, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4.320, que traz princípios de orçamento, traz regras para fazer o orçamento, que é de 64, e foi recepcionada como lei complementar. Bom, dito isso, eu mostrei para vocês, então, um pouquinho da Constituição, da Lei Complementar 101 de 2000, eu vou falar muito dela ao longo da primeira metade do semestre. Suscitei a questão das medidas provisórias. A Constituição reserva para a lei complementar a matéria de direito financeiro. E aí, pessoal, surge a questão. Então, não cabem medidas provisórias? Não. Se está reservado à lei complementar, não cabe medida provisória. E, além disso, existem pelo menos alguns pontos que são entregues para a lei ordinária. Então, algumas propostas, as propostas orçamentárias, elas tramitam como lei ordinária, é exceção à regra. Enquanto lei ordinária, em tese, poderia ser tratado por medida provisória, mas a Constituição também veda isso. Então, cabe medida provisória? Cabe, mas só para tratar de crédito extraordinário, que é um tema pequeno, muito importante, porém pequeno dentro do universo do direito financeiro. Então, isso foi tratado também na nossa última aula, tá? Então, em termos muito gerais, esse foi o nosso desenvolvimento até a aula passada, né? E quase tudo na aula passada, tá? Deixa eu checar aqui. Tudo bem com vocês por hora, então nada mais fiz agora do que uma rapidíssima retomada da nossa matéria. Eu quero, como mencionei para vocês, avançar para tratar de questões específicas do orçamento na aula de hoje. Então, nós vamos começar agora uma nova parte em que falarei do orçamento. Eu vou até me dar o luxo, para mostrar o itinerário completo, de voltar aqui na minha previsão inicial. Então, eu previa, numa primeira parte da nossa disciplina, trazer reflexões e conteúdos gerais de direito financeiro. Fizemos isso até a aula passada. Agora, eu quero começar com algumas reflexões sobre o orçamento público. Depois, vamos falar de receita, despesa, crédito e fiscalização. Então, esses serão os nossos temas na sequência.
Não agora. Agora eu vou falar só de orçamento. Então, permitam-me voltar. Ô, pessoal, eu esqueci de compartilhar a tela, né? Fiz de novo. Riam, riam. O senhor estava mexendo na tela e eu falei, eu acho que ele queria estar apresentando. Pois é, eu não vou esquecer que você não me avisou, Tamires. E vou persegui-la na prova. Você foi tão bem até agora, que pena, viu? Deus me defenderá, professor. Parou. Oh, com certeza, não vou persegui-la, não. Brincadeira, viu? E tá gravando ainda. Imagine se eu perseguir você com a gravação. Você tem uma baita prova aí contra mim, tá? Mas veja, pessoal, desculpem. Eu estava aqui que nem bobo, vai sair aí na apresentação. Então, qual era meu itinerário? Direito financeiro, já tratei do tema. Regras gerais, a apresentação do direito financeiro. Vamos entrar hoje no orçamento público. Eu vou avançar um pouquinho com vocês nessa discussão, para depois, dentro do orçamento, eu vou especificar alguns temas. Vamos falar um pouquinho de receita, despesa, crédito e fiscalização e controle. Este é o nosso itinerário. Felizmente, foi só isso que eu falei, né? E aí eu me dei conta da bobagem. E aqui é a nossa proposta de estudo do orçamento. Então, eu vou avançar no estudo do orçamento público. Em que sentido? Vamos falar na aula de hoje de algumas noções, alguns aspectos do orçamento e vamos falar sobre a natureza do orçamento. Depois, a gente fala dos princípios, créditos adicionais, o ciclo orçamentário, a vinculação da receita, as leis orçamentárias e o orçamento participativo. Como vocês podem perceber, eu estou focando na discussão do orçamento, eu estou focando naquela perspectiva que eu trouxe para vocês, que é a de que existe uma atividade financeira do Estado e essa atividade financeira do Estado é controlada por regras. Então, eu estou trazendo para vocês a visão do jurista, a visão das regras. Eu não estou trazendo, daqui a pouco eu vou falar disso rapidamente nos aspectos do orçamento, mas eu não estou trazendo para vocês, eu não vou trazer, porque eu não posso, e é uma área que eu não domino, a visão do contabilista. Eu não tô, se eu fosse um profissional das ciências contábeis, eu traria talvez uma outra perspectiva do orçamento para vocês. O que me interessa, o que é permitido, o que é proibido, o que é obrigatório no orçamento. Porque eu estou falando de regras. E as regras, sobretudo as regras de conduta, definem comportamentos permitidos, proibidos e obrigatórios. Pessoal, dito isso, vamos lá para o que eu quero falar com vocês hoje. E agora compartilhando a tela, né? Eu quero falar de orçamento público. E primeiro eu quero apresentar algumas noções. Vamos voltar àquilo que eu falei agora há pouco e, sobretudo, que eu falei na aula passada. A nossa premissa, o nosso ponto de partida é a constatação, até de cunho sociológico, econômico, de que, sobretudo no Brasil, existem muitas necessidades sociais. Então, o nosso país e novamente ele voltou a esse patamar, é um dos 10 países mais desiguais do mundo. O Brasil ele está acompanhado de monarquias árabes, ele está acompanhado de países que têm sérios problemas políticos na África, ele é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Ora, nós temos muitas necessidades sociais, nós temos muitos problemas sociais. Em tese, o Estado teria que resolver todos esses problemas. Todavia, como nós fizemos uma opção política e o nosso Estado está limitado pela economia de mercado, o Estado brasileiro funciona dentro de uma lógica monetária. Então, toda ação estatal está pautada pela existência de recursos
financeiros. Nós poderíamos ter feito uma outra opção. O nosso Estado poderia estar excluído da economia de mercado e estar inserido na economia social. Nós não fizemos essa opção. O Estado brasileiro, insisto, só consegue agir gastando dinheiro. Então nós temos um grande problema, porque o Estado brasileiro não possui um capital ilimitado. Se eu fosse desenhar para vocês, eu teria duas barras. As necessidades sociais muito maiores do que os recursos financeiros do Estado. Então, algumas necessidades sociais não serão satisfeitas. O governante brasileiro, os governantes brasileiros, eles se veem obrigados a fazer escolhas políticas. Então, no momento em que o governante monta o orçamento, ele vai escolher que tipo de necessidade social ele vai atender. O orçamento, a nossa premissa aqui, então, pessoal, é a de que o orçamento é uma peça técnica, eu vou desenvolver isso melhor, que prevê receitas e gastos. Sem orçamento, o Estado não pode gastar. E sem gastar, no nosso sistema em que o Estado está na economia de mercado, ele não age. Porque qualquer ação estatal é lida, é colocada nos termos de um gasto monetário. Então, sem orçamento, não há ação estatal. Existem muitas necessidades sociais. No momento em que o governante vai elaborar o orçamento, ele vai prever para o próximo ano, também vou explicar isso, quais as necessidades que ele vai atender. Quando o governante faz o orçamento, como simplesmente ele não vai olhar para uma sociedade arrumadinha, para uma sociedade ajeitadinha, ele vai olhar para uma sociedade que é um caos, ele vai olhar para uma sociedade que é um desastre social, ele vai olhar para uma sociedade que é permeada de injustiças e de desigualdades. Ele vai encontrar muitos problemas sociais. Se o governante brasileiro olhasse para a sociedade e encontrasse 3 ou 4 problemas, imagine uma sociedade organizada, uma sociedade com uma elite diferente, uma sociedade mais humana. Olha, o governante olharia para a sociedade e falaria: eu tenho que enfrentar 3 problemas. Ele montaria o orçamento e resolveria os 3 problemas. Não haveria escolha política. Ele vai resolver os problemas que aparecerem para ele. Outra situação, ele olha para a sociedade e vê muitos problemas. Daí ele olha para o orçamento e ele vê um orçamento riquíssimo, com muitos recursos. Não há escolha política de novo. O governante simplesmente pega todos os problemas, que são muitos, coloca no orçamento, puxa as previsões de receita e ele resolve todos os problemas da sociedade. Num caso, poucos problemas. No outro caso, muito dinheiro. O governante não precisou fazer escolhas políticas. Ele não escolheu onde gastar o seu dinheiro. Ele gastou o dinheiro e atendeu todas as necessidades. Mas essas utopias não aparecem em nosso país. Como eu mostrei para vocês, nós temos muitos problemas e poucos recursos. Daí, quando o governante monta o orçamento, ele prevê receitas, aí ele contabiliza quanto que ele vai arrecadar de dinheiro e ele começa a fazer escolhas. Então eu terei isso de dinheiro, então eu terei 3 trilhões de reais. O que dá para fazer com 3 trilhões de reais em um ano? Bom, eu particularmente faço muita coisa. Qualquer um de vocês faz muita coisa com 3 trilhões de reais. Mas nós não estamos cuidando de um Estado com 200 milhões de pessoas e tantos miseráveis e pobres como o nosso. Então, talvez 3 trilhões de reais não sejam suficientes para o Brasil. Então, eu tenho que começar a fazer escolhas. Vamos voltar para o meu material. Olha, essa é a premissa fundamental, sobretudo num país como o Brasil. E olha só que legal. Então, essa notícia é de ontem, tá, pessoal, do Globo.
Um pouquinho antes, eu acho que mostrei para vocês que o Bolsonaro estava escolhendo enviar uma proposta orçamentária em que ele tirava recursos de alguns ministérios. Em que fase nós estamos hoje? Nós estamos no exato momento em que o executivo envia a proposta de orçamento para o legislativo. Eu vou explicar essa tramitação para vocês depois. Mas este é o momento em que o executivo propõe o orçamento para o legislativo. E o legislativo vai votar e aprovar. Então, começam a vazar as primeiras informações de qual será a proposta orçamentária que o Bolsonaro vai enviar para o Congresso. E causou muita surpresa na semana passada, quando vazou uma proposta de orçamento, uma possível proposta de orçamento, em que o Bolsonaro dava mais dinheiro para o Ministério da Defesa do que para o Ministério da Educação. Daí veio, na terça-feira, a informação de segunda de uma outra proposta orçamentária que, na verdade, tentava colocar mais recursos na educação do que na defesa. De qualquer modo, se nós olharmos para esse quadrinho aqui embaixo, nós vamos ver as prioridades do governo Bolsonaro, e são essas escolhas que aparecem no orçamento. Isso é o mais legal de olhar para o orçamento com um olhar crítico. Olha, se nós olharmos para o orçamento do Bolsonaro, quem mais vai receber recurso é o Ministério das Comunicações. E isso é evidente, é essencial para ele, porque o governo Bolsonaro está amarrado com uma ala ideológica na qual o Ministério das Comunicações tem investido muito dinheiro de modo duvidoso por meio do AdSense do Google, e esse dinheiro vai parar em sites que produzem fake news e ajudam a ala ideológica do governo. E também o governo precisa de uma comunicação muito forte para enfrentar um momento de pandemia. Então, eu olho para o orçamento e eu vejo esse aumento assustador de verba para o Ministério das Comunicações. São 3 vezes, quase 4 vezes mais verbas para o Ministério das Comunicações. E daí nós percebemos outra coisa, que até a penúltima proposta, não esta que está aí, o Ministério da Defesa estava com uma verba que está crescendo mais do que o Ministério da Educação. Olha, a verba do Ministério da Defesa continua crescendo mais do que o Ministério da Educação, mas com o novo ajuste, a verba do Ministério da Educação ficou um pouquinho maior do que a do Ministério da Defesa. De novo, pessoal, o que eu vejo no orçamento? Olha, o governo Bolsonaro é um governo que depende muito de um núcleo, que é o núcleo militar. Quando ele aumenta a verba do Ministério da Defesa, ele está agradando o núcleo militar. Por que o governo Bolsonaro precisa tanto dos militares? Tem algumas razões. Uma é muito direta, porque os apoiadores do Bolsonaro, do núcleo ideológico, são absurdamente incompetentes enquanto gestores. Eles não têm a menor condição de gerir um ministério. Eu não estou falando que sejam inteligentes ou burros, talvez eu não tenha a menor condição de gerir um ministério, mas o núcleo ideológico é o núcleo do Weintraub, por exemplo. Ele foi um desastre total no Ministério da Educação, a tal ponto que ele foi afastado e o Bolsonaro se socorreu do núcleo evangélico, que consegue ter pessoas um pouco mais qualificadas, e quem comanda hoje o Ministério da Educação é o núcleo evangélico. O Bolsonaro não tem partido, ele vem de uma tradição em que ele não conseguiu criar uma base de apoio numa linha partidária. Então ele não tem correligionários que sejam capazes. A maioria dos seguidores do Bolsonaro é feita por pessoas que não têm competência técnica em área nenhuma do conhecimento. E isso faz com que ele não tenha pessoal para colocar no Estado.
Eu estou fazendo uma constatação. Eu não gosto do governo Bolsonaro, não gostei do Temer, não gostei da Dilma, não gostei do Lula, tá? Não gostei de nenhum. Mas eu olhando para o governo, eu percebo que ele não tem correligionários capazes. A maioria dos seguidores do Bolsonaro é do nível do Weintraub para baixo. São pessoas que não têm uma capacidade técnica operacional muito grande. E daí só resta uma saída para o Bolsonaro. Ele precisa colocar no Estado militares. Porque os militares são minimamente formados e minimamente competentes para ocupar postos que ele precisa. Nunca antes na história, conforme dados do Tribunal de Contas da União, que estava preocupado com os gastos, olha a nossa matéria aí. Nunca antes na história, conforme dados do Tribunal de Contas da União, houve tantos militares ocupando cargos no governo. São mais de 6 mil militares. O que assusta é que as Forças Armadas possam perder 6 mil pessoas e continuarem funcionando, né? Isso assusta. Mas não há saída. Então, se o Bolsonaro não agrada aos militares, ele perde da noite para o dia 6 mil homens no governo. Quem vai tocar o Estado brasileiro? Ninguém. Olha, Jamile, se ele quiser disputar a próxima eleição, ele. Desculpa, hein? Você me tirou aqui e eu vou junto, tá? Se ele quiser disputar a próxima eleição, ele precisa se filiar a um novo partido. A rigor, não há nenhum prazo até a próxima eleição. E faz parte, ele vai ficar o máximo possível sem partido. Existem duas coisas aí no interesse de estar num partido. A briga do PSL foi simples. O PSL, ele passou pelo fenômeno que o partido do Collor passou nos anos 90. É um partido que inchou com o presidente, ele não era partido expressivo, ele inchou com o presidente, e ao inchar, ele passou a ter direito ao fundo partidário numa fração astronômica do fundo. E aí isso passou a envolver milhões para o PSL. Houve a briga, o Bolsonaro queria controlar esse dinheiro, os mais antigos do partido queriam controlar esse dinheiro, deu no que deu, ele saiu. Então, ele vai ficar o máximo possível fora dos partidos para passar aquela mensagem que ele passa que ele é de fora da política. Porém, esses interesses de controlar os fundos partidários, que são astronômicos, podem sim levá-lo de volta a um partido. Em todo caso, ele vai ter que se filiar até a próxima eleição. Se ele quiser disputar a próxima eleição, pelo nosso sistema, ele tem que estar filiado ao partido político. Oi, Lucas. Diga. Boa noite. Boa noite. Foi enviado esse orçamento para o Legislativo, certo? E é especificado, é dividido 2 milhões para um setor, 100 para outro, tal. Perfeito. E aí, o Legislativo, ele, quando for aceitar, ele tem que aceitar por completo, ou ele nega por completo, ou é possível que, igual no setor de comunicação, um aumento de quase 400%, tem como ele, assim, vetar e aceitar, sei lá, 200%, 100%? Lucas, nós caímos, eu vou detalhar isso já agora para vocês, tá? Nós caímos no projeto de lei. Então, o que o Bolsonaro tem no caso do orçamento? A iniciativa do projeto. Uma vez que o projeto de iniciativa do presidente tramita no Congresso, ele tramita como qualquer outro projeto, respondendo a tua pergunta. Isso significa que, como qualquer outro projeto, os deputados vão discutir artigo por artigo, e no caso do orçamento que vem no anexo, item a item, vão votar, vão deliberar, vão manter, vão aumentar, vão diminuir. Isso volta para o presidente, que vai sancionar ou vetar as mudanças do parlamento. No caso do Bolsonaro, o que estava acontecendo, eu não sei de agora em diante, é que ele estava sem força nenhuma no Congresso. Então ele mandava um projeto, às vezes projetos absurdos, às vezes projetos não tão absurdos assim, ele mandava um projeto para o Congresso vetava
alguma parte do projeto, o veto voltava para o Bolsonaro, ou ao contrário, desculpa, o Congresso mudava alguma coisa do projeto do Bolsonaro, o Bolsonaro vetava a mudança do Congresso, quando o presidente veta a mudança do Congresso, o projeto volta para o Congresso, que derruba o veto do Bolsonaro. Isso é o que estava acontecendo. Então, pode acontecer a mesmíssima coisa no orçamento. Ele fez uma proposta, o Congresso altera essa proposta, o presidente veta a alteração, mas quem tem a palavra final é o Congresso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu seria muito taxativo. Sim, o Congresso pode mudar todo o projeto, toda a proposta orçamentária, tá? Isso vai depender do jogo de forças políticas. Obrigado. Mas eu vou detalhar isso, tá, Lucas? Ah, maravilha. Mas já deu uma clareada. Obrigado. Perfeito. Pessoal, vamos voltar, então. Eu estava mostrando para vocês, então, as escolhas do presidente. Ele está priorizando alguns gastos para atender algumas necessidades sociais, em detrimento de outras. Então, ele esvaziou um pouquinho, no fim das contas, cresceu um pouquinho menos o gasto no Ministério da Educação. O que surpreende é a previsão do Ministério da Economia, mas deixa isso para lá, gente. Permitam-me voltar aqui para o nosso conteúdo, tá? Então, eu tenho um segundo exemplo aí, que eu não vou detalhar tanto, que é a questão do auxílio emergencial. É uma necessidade social premente que seja concedido o auxílio emergencial por mais tempo. Cogitou-se de prorrogar os R$600, o governo viu que não tinha dinheiro para isso. E aí, concluiu que deveria prorrogar em R$300. Essa notícia também é de terça-feira, tá? E essa prorrogação custaria 100 bilhões para o governo. Olha, segundo esse gráfico aqui da Folha, em 31 de agosto, havia 67 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e o governo já tinha gastado 184 bilhões de reais. A estimativa de rombo neste ano é de 1 trilhão de reais. Olha só, nesse ponto eu não posso questionar o presidente, tá? É uma situação emergencial, é esperado de qualquer governante que ele tenha um rombo nas contas públicas. Isso é mais do que esperado. Tá? Mas aí toda a discussão foi, se desse, o governo pagaria R$600 para todo mundo até o fim do ano. Mas parece que não dá. E aí, com muito esforço, ele está chegando em 300 bilhões, em R$300. De novo, aquilo que eu falei, as necessidades de um lado e as possibilidades do outro. Qual é a nossa constatação? Olha, nós falamos do Estado. E o Estado é regido pelo direito público. Por ser regido pelo direito público, ele é regido pela legalidade estrita. O que significa isso? O Estado só pode agir se o seu ato estiver expressamente previsto em lei. Então, o Estado só pode agir se houver a previsão do seu ato em lei. Bom, então, qualquer ação estatal, antes de acontecer, tem que estar prevista em lei. Vocês já estudaram várias versões da legalidade estrita, a anterioridade do crime em relação, da previsão do crime em relação à punição. Primeiro, o crime tem que estar previsto. Vocês estudaram no direito administrativo a necessidade da tipificação de atos que vão ser praticados pelo Estado. Vocês estudaram isso em vários ramos do direito público. Vão estudar em direito tributário também. Não pode haver tributo se não for criado por lei. Primeiro se cria o tributo, depois se cobra o tributo. Olha, a partir daí, nós temos então a constatação de que a ação estatal, que tem que estar prevista em lei, gera um gasto. E também esse gasto tem que estar previsto em lei. O Estado, para poder agir, tem que se amparar em lei. E para
para ele poder agir, ele precisa ter dinheiro, porque isso vai gerar um gasto. Só que o Estado nem pode ter dinheiro e nem pode ter o gasto se não houver previsão legal. E aí nós temos dois problemas. Primeiro, a ação tem que estar prevista em lei. Segundo, o custeio da ação, o financiamento da ação, a fonte de receita para permitir a ação tem que estar prevista em lei também. Como que a gente resolve esse segundo problema? Com o orçamento. É aqui que entra o orçamento. E qual é a mágica que o orçamento faz? O orçamento é lei. Quando eu transformo o orçamento em lei, eu resolvo esse problema. Se eu previr todos os meus gastos do ano seguinte no orçamento, todos os meus gastos vão seguir a legalidade estrita. Todos os meus atos estarão de antemão autorizados pelo Estado. Então, pessoal, qual é o drama que está sendo resolvido pelo orçamento? Para o Estado agir, ele precisa de dinheiro. Para o Estado poder gastar o dinheiro, ele precisa de receita. E para o Estado ter a receita e poder gastar o dinheiro, ele precisa de lei. A lei que vai prever a receita, que vai gerir os gastos, é o orçamento. Portanto, o orçamento é uma lei. E em sendo uma lei, ele resolve o problema da legalidade estrita. Ele dá ao Estado a possibilidade de poder agir e, então, satisfazer seus gastos. Olha só que legal, pessoal. Em 7 de agosto, eu consultei o portal da transparência. Eu abri de novo hoje, ele não foi atualizado, ele deveria estar sendo atualizado com mais frequência. Mas em 7 de agosto, olhando o portal da transparência, a receita estimada do governo brasileiro era de 3 trilhões e meio de reais. O governo brasileiro esperava arrecadar 3 trilhões e meio de reais. E de modo atualizado, em 7 de agosto, o governo esperava gastar 4 trilhões de reais. Olha, esse gráfico é muito legal que eu trouxe para vocês. Aqui, nós temos nesse símbolo, nessa setinha aí, a expectativa de receita do governo no orçamento feito no ano passado. E em verde, eu tenho a expectativa atualizada. Veja que, por enquanto, o governo está esperando arrecadar a mesma coisa, ele vai ter que mudar isso em algum momento. Ele está esperando arrecadar a mesma coisa agora que ele esperava arrecadar no começo do ano. Isso está errado, ele vai ter que corrigir isso. Mas já está corrigido aqui, já está ajustada a diferença entre o que o governo esperava gastar no começo do ano e o que ele já gastou até agora. Então, e o que ele espera gastar hoje. Veja que a expectativa do governo já subiu. Ele já espera gastar hoje quase 500 bilhões de reais a mais do que ele esperava gastar no começo do ano. É muito interessante, eu coloquei o link aí para vocês, tá, pessoal? É muito interessante vocês olharem, na verdade não era para eu ter parado de compartilhar a tela, desculpem, porque eu quero mostrar aqui como ficou a situação em 2019, tá? Então, veja, aqui é o site mesmo, tem muitas informações do orçamento, isso é de 2019, nós temos as informações do orçamento de 2020, mas veja só, em 2019, a receita se manteve na sua atualização dentro da expectativa. Em 2019, a receita ficou em 3,26 trilhões e o gasto em 3,24. Qual foi a questão? No início,
o governo esperava gastar 3 trilhões 190 bilhões. E ele terminou gastando 3 trilhões 240 bilhões. Portanto, o governo gastou 50 bilhões a mais do que esperava gastar no começo do ano, isso sem pandemia, tá, pessoal? Então, o governo gastou 50 bilhões a mais em 2019, sem a desculpa da pandemia. Agora, eu insisto, você ter um rombo nas contas públicas é esperado. Você ter um governo que se endivide nesse momento é esperado. E se você for intervencionista, se você for desenvolvimentista, você vai dizer, isso é até mesmo saudável. De qualquer modo, o orçamento, ele resolveu um grande problema, por quê? Há necessidade pública, o Estado precisa agir para satisfazer a necessidade pública, a ação do Estado tem que estar prevista em lei. Além disso, para ele poder agir, ele precisa de dinheiro. A despesa também tem que estar prevista em lei. Mas eu tenho uma grande lei que me traz uma previsão para despesas do ano todo, que se chama orçamento. Se eu ajo de acordo com o orçamento, por tabela, eu estou agindo conforme a lei. Porque o orçamento é, tecnicamente, uma lei. Eu vou avançar nisso, tá, pessoal? Então, desculpa, a conclusão é que existem previsões na Constituição, na Lei de Responsabilidade Fiscal, de transparência. Esse site da transparência não está aí porque o governo é legal, é bacana, ou porque os governos anteriores foram legais e bacanas. Eles são obrigados pela legislação a manter portais como esse. Nós, cidadãos, temos o direito de ter acesso às contas públicas do governo, tá? É muito legal, tem 2 portais, depois se eu lembrar o link do outro, que também traz de modo transparente e detalhado as contas públicas, eu passo para vocês. De qualquer modo, esse daí, pelo menos, eu tive o cuidado de colocar o link no slide. Bom, dito isso, eu quero dizer para vocês que o orçamento, ele é uma lei que resolve o meu problema da legalidade estrita. Então, a partir do momento que o orçamento vira lei, as ações praticadas com base no orçamento estão estritamente previstas em lei. O orçamento é uma lei que faz o quê? Ele prevê e autoriza gastos do governo. Ele traz a legalidade estrita para todo o gasto do governo. Claro, a dificuldade é que você tem que prever todo o teu gasto do ano seguinte. Você tem que gerir o teu governo em cima das tuas expectativas. Além disso, o orçamento é uma lei que também prevê as receitas. Talvez eu primeiro preveja minhas receitas e eu vou estimar meus gastos para que não ultrapassem as receitas. Mas o orçamento, sendo uma lei, ele vai exigir, então, essa antevisão. Eu tenho que estimar como que vai estar a economia no ano que vem, para, a partir daí, prever as minhas receitas, os meus gastos, tomar as decisões políticas e escolher o que eu vou atender, o que eu não vou. Uma segunda notícia, também da terça-feira, aí no jornal Folha de São Paulo, que também tem um gráfico bem legal aqui sobre o orçamento, tá, pessoal? Uma outra notícia, ela trata do reajuste do salário mínimo. Olha, justamente porque a expectativa não é muito positiva com o aumento de receitas, o governo, mais uma vez, segurou as pontas. Ele evitou um reajuste que trouxesse ganho real para o salário mínimo. Então, esse reajuste vai levar o salário mínimo provavelmente para R$ 1.067, que é um aumento que não traz ganho real para o trabalhador. Ele só corrige a desvalorização da moeda.
Bom, pessoal, se tiver algum problema, vocês me chamem, eu vou continuar aqui na minha tela, porque eu quero falar de alguns aspectos do orçamento. Se você pegou o fio da meada do que eu estou trazendo, já ficou claro para você que existem muitos aspectos envolvidos no orçamento. O orçamento não é só um assunto técnico, ele é, como eu tentei mostrar, antes de tudo, um assunto político. Como há o mencionado desequilíbrio entre as necessidades públicas no Brasil e a capacidade de gastos do Estado, o orçamento reflete decisões de quem está no poder. Eu vou dar mais dinheiro para o Ministério da Comunicação, das Comunicações, ou para o Ministério da Saúde? Eu vou aumentar a verba do Ministério da Defesa ou do Ministério da Educação? Esse tipo de decisão é uma decisão política. Ela revela a perspectiva política do governante e revela a perspectiva política do seu grupo pessoal. Pensando nisso, eu montei lá na ESA, na Escola Superior de Advocacia, um grupo de estudos. Nós temos pesquisadores contratados pela ESA, são 5 ótimos pesquisadores, e eu propus uma pauta de trabalho para que um ou alguns desses pesquisadores façam um levantamento dos orçamentos de 1988 para cá, ao menos aqueles que eu sei que a partir de 2000 estão todos disponíveis na internet, mas ao menos aqueles que estejam públicos. Qual é a pesquisa que esses pesquisadores farão? Eles vão olhar para o orçamento, analisando os gastos, tal qual eu fiz aqui muito esquematicamente com vocês. Eles vão ver a quantidade de recursos que está sendo prevista para cada ministério ou para cada área do governo, e vão comparar também com recursos reservados ao pagamento de dívidas, quantos desses recursos vão ser usados para pagar dívidas com bancos privados, por exemplo, e a partir dessa análise real do orçamento, a gente vai ter uma ideia real da política governamental. Essa é a expectativa. Então eu vou ver, olha, por exemplo, o governo Bolsonaro se declarava um governo neoliberal, com o Guedes liderando o governo. Se eu olhar para o orçamento desse ano, eu vou ter uma perspectiva diametralmente oposta. E é isso que nós queremos fazer. Mesmo já estando na lei, Gabriela, você vai ter que justificar os seus gastos. Em que sentido? A lei está prevendo, eventualmente, que você vai ter um gasto X num determinado ministério, com um determinado programa, numa determinada ação governamental, e você tem que justificar que aquele gasto que você está tendo é expressamente previsto no orçamento. E aí, nós vamos falar disso no gasto público, você tem que tomar o cuidado para, permita-me usar uma expressão popular, não estourar os gastos. Você tem que tomar... Nós temos a regra do teto que eu vou falar dela. Mas, além disso, para cada despesa, você tem um teto que foi previsto. Então, você tem que, a cada gasto, fazer todo um procedimento que nós vamos detalhar, que vão autorizar o gasto, o procedimento vai autorizar o gasto, e, ao mesmo tempo, já vai estabelecer um mecanismo de controle para você verificar o que sobrou de recurso previsto no orçamento e se você ainda pode gastar ou não. Então, mesmo sendo uma lei, vai exigir uma série de condutas justificadas por parte do Poder Executivo, nesse sentido de respeito aos limites, tá? Mas, enfim, então nós esperamos lá na Escola Superior de Advocacia fazer um estudo que revele o perfil político dos governos. Será que o governo Lula fazia mais gastos com projetos sociais do que o governo Temer ou do que o governo Fernando Henrique? Nós vamos olhar ao longo do tempo para esses gastos, para ter essa noção, para ter essa perspectiva.
Bom, seguindo aqui, eu disse para vocês que há um aspecto político no orçamento. Esse aspecto se revela nas decisões do governante e do grupo que está no poder relativamente a quais gastos realizar. Também há, pessoal, isso é explícito, um aspecto econômico no orçamento. Olha, eu olhando a previsão orçamentária, comparando o orçamento de um ano com o orçamento de outro ano, eu vou conseguir ter uma noção da conjuntura econômica do país. Então, se eu comparo o orçamento de 2021 e vejo que as receitas previstas estão menores que o de 2020, eu imagino que temos um problema econômico no país, porque o governo está prevendo arrecadar menos. Se eu olho para o orçamento de um ano e vejo que o governo está prevendo algum tipo de receita que gera uma extra fiscalidade, eu posso imaginar que o governo está tentando regular a economia. Lembrando da aula passada, se eu olho para o orçamento e penso que o governo pega o dinheiro, obtém o dinheiro e gasta o dinheiro para agir ou para manter o Estado em funcionamento, eu estou falando da fiscalidade. Agora, se eu começo a enxergar um gasto público e uma receita pública como forma indireta de intervenção na economia, eu estou falando de uma extra fiscalidade. Olha, olhando para o orçamento, eu posso entender se o governo está disposto a regular mais ou menos a economia. Ele vai usar impostos, por exemplo, para estimular ou desestimular um setor. E mais ainda, num país desigual, eu posso imaginar que o governo tente redistribuir riquezas usando o orçamento. É justamente isso que, de certa forma, está acontecendo agora com o Renda Brasil, que ainda não vingou, mas, por outro lado, com o auxílio emergencial. O governo está tentando, de alguma forma, usar as verbas, usar os recursos para redistribuir riqueza. Nesse momento em que eu tenho mais de 60 milhões de pessoas que estão provavelmente desempregadas, sem nenhuma perspectiva na economia, o que o governo está fazendo? Ele está, por meio de tributos, tirando um pouquinho de dinheiro de quem tem mais dinheiro para repassar para quem tem menos dinheiro. É para isso que servem os tributos. Ora, então, quando eu olho para o orçamento, eu posso pensar que ele é um instrumento econômico também, que, por um lado, revela a economia do país, ele detecta o status da economia do país, mas, por outro lado, ele permite uma redistribuição de riquezas e uma regulação da economia. Gente, é mais explícito ainda que o orçamento é, como eu falei antes, um instrumento técnico, tá? O orçamento é um instrumento contábil, ele é um instrumento das ciências contábeis, e há regras rígidas das ciências contábeis que devem ser aplicadas no orçamento brasileiro. Eu não vou falar delas, porque eu não sou especialista em ciências contábeis. Eu vou focar nas regras jurídicas, tudo bem? E, claro, a última dimensão, o último aspecto do orçamento é propriamente o aspecto do direito. Então, o orçamento, como eu mostrei para vocês, é uma peça que tem todos esses aspectos, mas que está sendo regulada por normas jurídicas. O orçamento, ele está sujeito a uma série de regras que estão previstas desde a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e em outras leis esparsas. Tudo bem? Então, ao falar do orçamento, nós temos que pensar que eu estou falando de um instrumento que se materializa numa lei e que me revela uma face política, uma face econômica, uma face contábil e uma face jurídica da sociedade.
É interessantíssimo. Se você olha para o orçamento, eu vou mostrar a lei orçamentária daqui a pouquinho. Se você abre, mas eu não vou abrir o anexo ainda para não assustar ninguém, mas se você abre o anexo de uma lei orçamentária, é um emaranhado de números. Você vai encontrar números, códigos, siglas. É uma coisa que você vai ver e vai falar, isso é matemática, é uma coisa técnica, é uma coisa contábil, é uma coisa fria. Todavia, pessoal, quando você começa a colocar esses números numa realidade política, numa realidade econômica e também jurídica, o orçamento que parecia frio, ele se torna revelador, ele se torna uma transparência, por que não, do próprio governo. Então ele revela coisas que às vezes o governo não quer contar. Por exemplo, nós temos condições de manter R$ 600 de auxílio emergencial no ano que vem. Se nós somarmos esse auxílio durante o ano todo, nós vamos gastar o quê? 1 trilhão? 1 trilhão e meio? Nós temos dinheiro. Qual é a escolha política? Os governantes escolhem usar esse dinheiro para outras coisas. Algumas melhores, outras talvez não. Mas eu vou ter que concluir que há uma escolha política em não se conceder uma renda mínima para a população de R$ 600. E por que não? Se eu falo num orçamento de 3 trilhões e meio de reais, nós temos condições econômicas, sim, de conceder uma bolsa, uma renda mínima de R$ 1.200 para toda a população brasileira, ou ao menos para 70 milhões de pessoas. Claro, talvez não sobrasse verbas para outra coisa. Mas eu tenho que admitir, então, que eu estou fazendo escolhas políticas. E qual é a grande escolha política que a gente enxerga no orçamento? Ele parece aquela coisa fria, aquela coisa apenas com números que são técnicos, que são secos. Daí você olha para o orçamento e você descobre que quase 1/3 do orçamento está sendo destinado ao pagamento de dívidas. Então eu estou criando um governo que dedica quase R$ 1 trilhão para pagar dívidas. E quem se beneficia dessas dívidas? É a sociedade como um todo ou é uma parte da sociedade? Olha, e há também uma opção política e econômica em beneficiar essa parte da sociedade, imaginando que ela vai reverter em benefícios também para outra parte. Ora, todos os aspectos do orçamento são muito reveladores. Eles são extraordinários para mostrar as opções políticas e o contexto econômico do governo e da sociedade, tá, pessoal? Permitam-me continuar aqui na apresentação. Bom, precisamos então agora discutir a natureza jurídica do orçamento. Eu já falei para vocês que o orçamento é uma lei. Eu preciso agora dizer por que ele é uma lei. Ele é uma lei porque o artigo 165 da Constituição Federal diz que o governo vai criar, por lei, os orçamentos. Literalmente, são leis de iniciativa do Poder Executivo. Quer dizer, quem pode propor a lei orçamentária? O Poder Executivo. Especificamente, presidente, governador, prefeito. O Poder Executivo vai, então, propor a lei para o Poder Legislativo. E como eu falei agora há pouco, a lei vai tramitar normalmente no Poder Legislativo. Pois bem, o Poder Executivo propõe a lei e essa lei se materializa. Essa lei vai ser uma lei que carrega ou o plano plurianual, ou as diretrizes orçamentárias, ou os orçamentos anuais. O Poder Executivo
tem que propor essas 3 leis orçamentárias. A cada 3 anos o plurianual e a cada 2 anos as leis de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual. Então, todo ano, o Poder Executivo vai fazer a sua proposta de diretrizes orçamentárias e vai fazer a sua proposta de orçamento anual. Essas 2 leis são anuais. Note, pessoal, que a Constituição fala em leis. Se a Constituição fala em leis e não adjetiva como leis complementares, estas leis são leis ordinárias, tá? Então, é uma exceção à regra. As matérias de direito financeiro, pela Constituição, são reservadas à lei complementar. As matérias de direito financeiro, repito, são reservadas à lei complementar. No que diz respeito, excepcionalmente, aos projetos orçamentários, eu vou falar de cada um deles na sequência, são 3 tipos de projetos. No que diz respeito aos projetos orçamentários, eles, pela Constituição, excepcionalmente, são leis ordinárias. Se a Constituição determina que as leis financeiras são leis complementares, somente ela poderia criar a exceção. Então, ela está muito coerente. É importante destacar que, se a exceção não fosse prevista na Constituição, ela seria inconstitucional, claro. Então, a própria Constituição desenhou a estrutura. Primeira resposta que eu estou trazendo para vocês. Qual é a natureza jurídica do orçamento? Pela Constituição, a natureza jurídica do orçamento é de lei. Então, primeiro, o orçamento tem natureza jurídica de lei. A pergunta que eu faria para vocês agora, que eu já problematizei outrora, é por que a Constituição deu ao orçamento a natureza de lei? A resposta é simples. Por causa da legalidade estrita que eu falei para vocês. A Constituição resolveu esse problema. Então, ela transformou o orçamento em lei, como que dizendo, se o Executivo conseguir prever tudo direitinho no orçamento e seguir à risca o orçamento, ele estará sempre agindo, respeitando a legalidade estrita. Perfeito. Então, primeira questão. A Constituição deu ao orçamento a natureza de lei. Pergunta que eu posso fazer para você. Por quê? Justifica essa escolha. Eu gosto de fazer pergunta assim na prova, tá? Então, D1. Justifica por que a Constituição deu ao orçamento a natureza jurídica de lei. A justificativa é essa. Porque, com isso, a Constituição evitou problemas relativos à legalidade estrita. Ela antecipou a possibilidade de o Estado agir em vários aspectos que demandam gastos. Tudo bem? Por hora, pessoal. Eu vou voltar à questão da lei ordinária mais uma vez, tá? Desculpem. É no slide seguinte. Então, daí, eu continuo falando da natureza jurídica do orçamento. Vou voltar já. Então, primeiro, o orçamento é lei. Espero ter mostrado que com isso a Constituição resolveu a questão da legalidade estrita. Segundo ponto. Como eu mostrei para vocês, a Constituição não falou em lei complementar. Se ela não falou em lei complementar, mas falou em lei, a gente interpreta que é lei ordinária. Ora, por quê? Por que a Constituição, que deu tanta importância, a Constituição, que deu tanta importância para o orçamento, para o direito financeiro, reservando ele para a lei complementar, quando foi falar do orçamento, que é um tema fundamental do direito financeiro, deixou no... Obrigado aí, Tamires, viu? Deixou esse assunto para a lei ordinária. Olha,
A questão é, creio eu, simples. Eu não lembro se eu comentei, acho que eu comentei na aula passada, qual é a grande diferença entre a lei ordinária e a lei complementar? A tramitação. A lei complementar é mais difícil de ser aprovada do que a lei ordinária. É mais difícil você aprovar uma lei complementar do que você aprovar uma lei ordinária. Qual é o ponto? Talvez o constituinte, imaginando a demora do Congresso de aprovar alguns projetos de lei de iniciativa do Executivo, não tenha querido correr o risco de dificultar esse processo. Nesse caso, talvez contando com, sei lá, a incompetência do Congresso, o Constituinte optou por colocar os projetos de orçamento, que no caso da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual são anuais, então o Constituinte optou por colocar essas propostas com o plano plurianual dentro do instrumento que é a lei ordinária. Com isso, fica mais fácil aprovar uma lei orçamentária do que outras leis de direito financeiro, o que satisfaz a urgência da questão. Por quê? Eu não posso usar medida provisória. Então, se o Congresso começa a demorar muito para aprovar o orçamento, o que tenderia a acontecer? O presidente vai aprovar o orçamento por medida provisória. Ele não pode fazer isso. Ele conta com a tramitação do Congresso. Daí, o Constituinte ter optado por deixar na lei ordinária, porque correria menos risco de o Congresso atrasar. A lógica, Marcos, seria essa. Eu estou tentando justificar por que não houve a lógica, tá? A lógica é que todos os assuntos de direito financeiro estão sendo reservados à lei complementar. Pela lógica, o orçamento também deveria. Então, nesse sentido, causa estranheza que o orçamento não esteja reservado à lei complementar, como o restante da matéria de direito financeiro, tá? Causa estranheza. E eu estou tentando justificar. E vocês vão ver que mesmo sendo lei ordinária, o Congresso ainda demora. É muito comum o Congresso demorar mais do que deveria para aprovar a proposta de orçamento do Estado. Eu vou mostrar 2 exemplos para vocês em que o orçamento do ano anterior foi aprovado só em janeiro. A lei que tramitou no ano anterior só veio a ser aprovada de fato, né? O projeto de lei que tramitou no ano anterior só veio a ser aprovado em 15 e 16 de janeiro. E nós já estamos com o mês de janeiro pela metade, o ano começando na toda, e o executivo sem o orçamento. Tem um mecanismo de segurança para isso, tá? Mas, em tese, o executivo não pode fazer nada sem o orçamento, porque ele não pode gastar sem a previsão do orçamento. Ora, por causa dessa necessidade, eu imagino, o Constituinte tirou esse projeto da lei complementar e deixou na lei ordinária, tá? Não resolveu. Os atrasos continuam acontecendo. E aí, pessoal, eu tenho uma última questão desse slide, tá? Só desse slide, tem mais questões ainda. Uma última não, faltam 2. Inegavelmente, o orçamento é uma lei especial. O que eu quero dizer com isso? Olha, eu não estou falando que o orçamento tem a natureza jurídica de lei e que é uma lei especial por veleidade, apenas por falar. Existe uma importância prática em eu dizer isso. Não sei se vocês se lembram da teoria geral do direito, mas o direito brasileiro é um sistema. Em sendo um sistema, ele tenta funcionar sem conflito de leis. Em tese, 2 leis não podem ser contraditórias no direito brasileiro.
Se duas leis são contraditórias, ocorre uma incompatibilidade entre elas. Em havendo uma incompatibilidade entre as leis, uma das duas tem que ser revogada. Então, qual é a ideia? Não pode haver contradição entre leis no direito brasileiro. Se duas leis são contraditórias, uma das duas tem que ser revogada. Qual das duas será revogada? Nós temos ferramentas para resolver isso. Você já foi no ponto, Marco. Uma primeira ferramenta. A lei superior revoga a inferior. Olha, a gente vê isso quase todo dia com o controle de constitucionalidade. Uma lei e a Constituição. A Constituição revoga a lei. A lei é inconstitucional, ela está revogada. Outro mecanismo de controle, cronologia. São duas leis. A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, fala: a lei mais recente revoga a mais antiga. Terceiro critério, lei mais benéfica. Eu tenho uma lei que é mais benéfica e uma lei que é menos benéfica para a parte mais fraca da relação. A lei mais benéfica para a parte mais fraca revoga a menos benéfica. Tudo isso vai depender da área do direito, vai depender do ramo do direito. O que me interessa aqui? O quarto critério, que não é necessariamente o último, que é o critério da especialidade. Quando eu digo para você que a lei orçamentária é uma lei especial, no fundo, o que eu quero dizer para você? Olha, pessoal, se houver um conflito de qualquer outra lei que será genérica para esse assunto e a lei orçamentária prevalece. Ela é mais forte. Então, imaginando com o que eu disse, que a lei orçamentária é especial, se houver uma lei geral que trata de muitas situações que conflita com a lei orçamentária, naquele espaço do conflito, a lei orçamentária revoga a lei geral. Por isso é importante eu dizer para vocês que ela é uma lei especial. Então isso dá a ela uma força um pouco maior em relação às outras leis, tá? E o Marco aí matou a charada, tá? Então, a importância de dizer que a lei orçamentária é especial está ligada ao potencial conflito que, porventura, ela tenha com leis gerais. Terceira questão que está lá naquele slide, não vou voltar agora. Então, a primeira questão é a lei ordinária, a segunda, ela é uma lei especial, e a terceira questão é que muitos doutrinadores dizem que a lei orçamentária é uma lei temporária. Aí a gente tem que colocar essa frase em questão, pessoal. Porque nós temos que entender o que essas pessoas estão querendo dizer com lei temporária. Se eu voltar para a teoria do direito, eu falei aqui do conflito de leis. Se eu voltar para a teoria do direito e perguntar para a teoria do direito, teoria geral do direito, o que é uma lei temporária, a resposta vai ser categórica, a resposta vai ser precisa. Existem dois tipos de leis: a lei permanente e a lei temporária. É isso aí, Henrique. A lei permanente é aquela que não se mata, permitam-me falar assim com muita indelicadeza, mas que às vezes para memorizar é bom. A lei temporária, ela não prevê prazo de validade. A lei permanente, ela surge para ser eterna. Vamos ser mais técnico, tá? A lei permanente apresenta uma cláusula de início de vigência. Então, a lei permanente diz quando que ela se torna vigente, mas não quando termina a vigência. Ela é feita para viver para sempre. Essa é a lei permanente. A lei temporária, para a teoria geral do direito, é aquela lei que apresenta cláusula de início de vigência e cláusula de término de vigência.
com o perdão de novo da péssima metáfora, ela é uma lei que se mata. Ela é uma lei que está prevendo quando começa a sua vigência e quando termina. Ou seja, ela já prevê o exato momento em que ela vai sair de cena. Ela se auto-revoga, e está certo falar isso. Ou, como alguns preferem, ela caduca. Então, é uma lei que prevê a data de perda de vigência. Exemplo de lei temporária, a Lei Geral da Copa. Exemplo de lei temporária, a Lei das Olimpíadas. Elas previam início e término de vigência. Eu dei sorte, entre aspas, não queria ter dado essa sorte. Há algum tempo eu gravei um vídeo lá para a ESA, está no canal do YouTube, em que eu analisei a lei do coronavírus. A lei do coronavírus previa medidas de isolamento, mas eu analisei desse ponto de vista, porque a lei do coronavírus é uma lei temporária. Ora, ela é uma lei temporária que está vigente até hoje. Mas por que ela é uma lei temporária? Porque ela previu que, terminada a epidemia ou a pandemia, ela se autorrevogaria. Quando que a pandemia iria terminar? Quando o ministro da Saúde declarasse que terminou. Então, quando o ministro da Saúde brasileira declarar que terminou a pandemia, essa lei automaticamente estará revogada. Por quê? Porque ela é uma lei temporária. E permitam-me também ser um pouco mais minucioso, tá? A regra é que a lei vai viger para sempre. Quando a lei é temporária, ela prevê um prazo, ela prevê o começo da vigência e o fim da vigência. Ora, vocês que têm alguma afinidade com o direito civil, com a teoria geral do direito privado, vão entender o que eu quero dizer. Esse prazo, né, esse lapso temporal, pode ser de duas naturezas. Ele pode ser um termo ou uma condição. Ora, a lei pode prever um acontecimento futuro e certo, como, por exemplo, uma data, que marca o término dos seus efeitos. Olha, essa lei vai ser vigente por 3 meses. 3 meses depois, ela se auto-revoga. Então, ela prevê uma data certa para o término dos efeitos. Como a lei pode prever também uma condição. O que é a condição? É um acontecimento futuro e incerto. É o caso da lei do coronavírus. Ela prevê que, se a pandemia, ela não fala isso, mas é o que ela está prevendo. Quando a pandemia passar, seria, se a pandemia passar, esperamos que passe. Mas, se a pandemia passar, ela está revogada. Ora, é um acontecimento futuro e incerto. Bom, se vocês me acompanharam, eu volto à questão. A lei orçamentária, a maioria da doutrina diz, é temporária. E aí eu, que tenho alguma afinidade com a teoria do direito, pergunto, por quê? E eu vou mostrar para vocês o problema. Olha, se eu definir a lei temporária como aquela lei que tem prazo pré-fixado, vamos ver duas leis orçamentárias. Esta é a lei que aprovou o orçamento de 2019. Veja aí só de cara, pessoal, que ela foi aprovada em 15 de janeiro de 2019. Ela deveria ter sido aprovada em 2018, tá? Mesmo sendo lei ordinária, aqui eu acho que eu fiz besteira. Vocês estão aí ainda, né? Eu não derrubei ninguém, sem querer, quase que eu... obrigado, Denise. Eu quase ativei minha VPN aqui, minha rede privada, né? Que eu faço pagamentos com ela. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Eu faço pagamentos e assisto Netflix americano com a minha VPN, mas eu não posso contar isso. E gravou ainda, pior ainda. De qualquer modo, veja aí, pessoal, a Lei 13.808 de 2019 aprovou o orçamento de 2019. Então, eu chamei a atenção de vocês. Olha, ela só foi aprovada em 15 de janeiro.
E essa lei é o quê? Vamos lá no final dela. Por que eu estou indo no final da lei? Porque a lei complementar 95 de 98, anote aí, você tem que conhecer essa lei. É a lei das leis. Ela fala o que é um artigo, o que é um inciso, o que é um parágrafo. A lei complementar 95 de 98 diz que toda lei tem que conter lá no seu final, na última parte, a previsão da sua vigência. Então eu vou para o final da lei. Eu sei que no final da lei eu vou encontrar a previsão da vigência. Olha o artigo 10 aqui. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Se eu estou olhando tecnicamente para ela, ela é uma lei permanente. Ela não é uma lei temporária. Vamos ver aqui a lei orçamentária de 2020, que só entrou em vigor no dia 17 de janeiro de 2020. Então, essa lei traz aqui as previsões orçamentárias para 2020. Aproveitando que estamos aqui, olha o que a lei faz. Aqui nós temos um resuminho do orçamento. Então, tem as disposições preliminares, quanto que o Estado esperava arrecadar, quanto que ele esperava gastar. Nós temos aqui alguns detalhamentos, nada mais do que um resumo. Por que um resumo? Porque no final da lei nós vamos encontrar aí 6 anexos com o orçamento detalhado. O que me interessa aqui? E os anexos fazem parte da lei, viu, pessoal? Então, eles são parte integrante da lei. De novo, em 2020, o que está escrito aí? Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Elas são leis de efeito imediato e permanentes. Só que a doutrina diz, majoritariamente, que ela é uma lei temporária. Então, o que nós temos que entender? O direito não é uma ciência exata, né? O direito é uma ciência valorativa. Nós temos que entender que quando alguns doutrinadores estão dizendo que a lei orçamentária é temporária, eles estão se referindo ao fato de que cada lei orçamentária só trata do orçamento daquele ano. A primeira que eu mostrei para vocês, de 2019, só tratou do orçamento de 2019. Só que em nenhum momento ela se auto-revogou, ela continua vigente tecnicamente falando. Então, do ponto de vista da teoria geral do direito, eu não vou dizer que ela é temporária. Mas eu entendo quem quer dizer que ela é temporária. Qual é a ideia que o pesquisador quer passar? Qual é a ideia que o doutrinador quer passar? Ele quer falar para você que, cuidado, cada lei orçamentária só cuida de um orçamento. Ô, Marco, você está sendo aí muito preciso. Você está usando até o termo mais técnico, tá? Cada um vai cuidar de apenas um exercício financeiro. É só de um orçamento. Ponto. É essa a ideia que eles querem passar. E beleza. Eu estou entendendo. Eu sou chato, mas eu entendo também a outra parte, né? Eu entendo o que eles estão querendo dizer. Então, a lei de 2020, a 13978, ela vai prever aqui receita e despesa para o exercício financeiro de 2020. É o resuminho dela, é a ementa da lei. Então, cada lei prevê a receita e a despesa para um único ano. É esse o sentido que as pessoas dão quando falam que a lei é temporária, tá? Eu vou reiterar mais uma vez, conheçam a Lei Complementar 98, a Lei Complementar 95 de 98. Ela é muito interessante, ela é a lei que diz como as leis devem ser feitas, e só para reforçar a questão do conflito de leis, a Lei Complementar 95 de 98 diz que cada lei só pode tratar de um tema. E um tema não pode ser tratado em mais de uma lei. Para que ela faz isso? Para evitar o conflito. Quando ela diz que cada tema tem que estar numa lei, se uma segunda lei for tratar do mesmo tema, ela tem que revogar a primeira lei. E a revogação tem que ser expressa, porque a lei complementar assim o diz, tá, pessoal? Então conheçam essa lei que você vai ter um diferencial. Conheçam a teoria geral do direito, porque ela é para todos os ramos do direito. Ela ajuda no seu raciocínio. De qualquer modo, eu quero continuar aqui. Então,
entendam por que eu pus esse ponto de interrogação, tá, pessoal? Porque eu entendo quando alguém fala que a lei é temporária. Mas também você deve entender que, tecnicamente, do ponto de vista da teoria geral do direito, talvez isso seja uma imprecisão, tá? Só tenham isso em mente. Aí eu trouxe para vocês o exemplo de uma lei orçamentária. A gente vai falar um pouquinho dos itens do anexo depois. Eu não vou fazer uma aula de ciências contábeis, porque eu não tenho condições, mas eu sou curioso, eu gosto dessas coisas e eu vejo o orçamento com muita vida. Então eu vou trazer algumas coisas para vocês disso, né? Eu tenho uma outra discussão, que é uma última discussão para hoje, que é saber se a lei orçamentária é meramente autorizativa ou se ela é impositiva, pessoal. E aqui nós temos uma belíssima discussão. Deixe-me explicar. O que é uma lei autorizativa? É uma lei que autoriza. Uma lei que autoriza é uma lei que traz uma regra permissiva. Ó, a teoria geral do direito me ajudando. Ela traz uma regra permissiva. Primeira visão: o orçamento é um projeto de lei de iniciativa do presidente, mas ele é um assunto do executivo. O presidente valida o seu projeto de lei com o legislativo, que o devolve na forma de lei. A lei volta para o executivo, que recebe a lei como uma autorização para o gasto. O que é autorização? É uma permissão. Então, nessa primeira tese, o legislativo entrega a lei aprovada para o presidente e ele recebe a permissão de arrecadar o dinheiro e de gastar o dinheiro. Então, ele recebe a permissão de executar o orçamento. Essa é a primeira tese. Se é permitido ao executivo executar o orçamento, ele pode executar ou não executar. Claro, ele não pode gastar mais do que o teto. Isso ninguém discute. Então, ele só pode ter uma despesa se estiver prevista no orçamento. Ninguém discute. Mas o que se discute? A despesa foi prevista no orçamento. O executivo tem que realizar a despesa ou pode realizar a despesa? A primeira tese está dizendo que a despesa é meramente que o orçamento é meramente autorizativo. Então, ele permite que o executivo gaste. A outra tese diz que o orçamento é impositivo. O orçamento impõe ao executivo o gasto. Então, o legislativo recebe uma proposta de orçamento. Ele devolve a proposta na forma de lei. E a lei se torna obrigatória para o executivo. Então, a regra impositiva gera um comportamento que se torna obrigatório. A regra autorizativa gera um comportamento que é o permissivo, que é o permitido. Toda a discussão é: aprovado o orçamento, o executivo tem que executar o orçamento inteiro, tal e qual aprovado, ou ele pode, eventualmente, não gastar um dinheiro cuja verba foi prevista no orçamento. Nós temos as duas correntes, tá, pessoal? A primeira vai dizer que gastar ou não está na discricionariedade, vocês devem ter estudado isso bastante em administrativo, está na discricionariedade do executivo. Então, o chefe do executivo escolhe se quer gastar ou não. A outra corrente diz que, enquanto lei, isso vincula o presidente, e ele é o poder executivo que tem que escolher a melhor forma de executar o orçamento, e não se vai executar ou se não vai executar. Olha, essa discussão ganha alguns contornos quando a gente pensa na emenda constitucional 86 de 2015. Essa emenda diz
Então, nós temos algumas partes do orçamento que já aparecem como obrigatórias, em que o Poder Executivo não tem escolha. A emenda constitucional 86 de 2015 disse que emendas de deputados e senadores ao orçamento se tornam obrigatórias, se tornam impositivas. Vamos entender isso. A forma de o deputado agradar a sua base eleitoral é ele realizando obras para essa base. Só que o deputado é poder legislativo. Que tipo de obra um deputado consegue fazer enquanto poder legislativo? Ele vai fazer projeto de lei? Olha, projeto de lei não dá popularidade. O deputado aprovar a lei ou não faz dele um deputado mais popular ou menos popular. Quase ninguém olha para isso. O que a base eleitoral quer é obras lá na sua cidade, lá no seu bairro, lá na origem do deputado. O Bolsonaro nunca aprovou um projeto de lei, aprovou um projeto de lei e virou presidente. Não é aprovar projeto de lei que dá popularidade para alguém. Como que o deputado consegue fazer obra se ele é poder legislativo? Ora, na hora que o deputado recebe a proposta governamental, a proposta do executivo de orçamento, ele tem o direito de criar emendas individuais para sua base no orçamento. Tem um teto de valor que eles podem fazer isso. Isso deu muita briga. Se nós estivéssemos fazendo o curso no primeiro semestre, esse seria meu mote. Eu estaria o tempo inteiro falando disso com vocês, como eu estou falando das discussões orçamentárias do governo Bolsonaro, porque isso deu uma briga danada no primeiro semestre. De qualquer modo, olha, os deputados, eles garantem que a sua base vai ser atendida com obras, fazendo emenda no orçamento. E eles vão levar essa perspectiva de que eles que conseguiram aquela obra para os seus correligionários. Portanto, o que a emenda constitucional 86 fez? Ela tornou obrigatório o cumprimento da emenda individual do parlamentar pelo presidente. Veja, o orçamento, como falamos, é um projeto de lei. Ele vai para o Congresso. O deputado tem o direito de criar uma emenda individual, ele cria uma emenda individual. O que é a emenda? Ele faz uma modificaçãozinha no orçamento. Ele tira uma verba prevista para as emendas individuais em geral e coloca num projeto dele, especificamente no orçamento. Isso é aprovado, vira lei e volta para o executivo. O que o presidente fazia? Olha, eu gasto se quiser. O orçamento é meramente autorizativo. Eu não vou gastar esse dinheiro porque esse deputado é de um partido rival do meu. A emenda acabou com isso. Então o presidente escolhia quais emendas individuais atender. Agora ele está obrigado a atender a todos. Então aparece um campo do orçamento que inegavelmente é impositivo. Existem outros, como gastos obrigatórios para alguns setores. Oportunamente eu vou falar deles. O que nós tínhamos é que majoritariamente se entendia que o orçamento era meramente... aí eu vi aqui sua observação, Marco, aí eu já falei muita besteira na aula, eu vou me reservar o direito de ficar um pouquinho quieto, tá? Eu não vou aprofundar o crime, né? Não vou fazer a progressão criminal aqui com vocês, né? Eu já pratiquei meus crimes do dia. Vou balançar a cabeça, né? Mas enfim, veja, então eu dizia que a tendência jurisprudencial majoritária era considerar o orçamento meramente autorizativo. Qual que é a importância disso? Se o orçamento é só autorizativo, não cabe controle judicial. Eu não posso entrar com uma ação judicial exigindo que o presidente gaste o dinheiro, tá? Porque ele é só autorizativo, é discricionariedade do presidente. Se eu entendo que o orçamento não é meramente autorizativo, mas é impositivo, isso gera direito subjetivo. Então o cidadão pode entrar com uma ação exigindo que o governo gaste o dinheiro. Essa é a grande diferença, o controle.
Tudo bem? Majoritariamente, a justiça entendia, quase que unanimemente, que não cabia controle jurisdicional sobre o orçamento. O Supremo, de 2003 para cá, tem começado a adotar algumas posições divergentes, admitindo o controle jurisdicional em alguns aspectos do orçamento. Eu colocaria para vocês que vocês têm que entender a lógica do problema. O problema está aberto, tá, pessoal? Eu vejo bons argumentos dos dois lados, tá? Tem bons argumentos para discricionariedade, dizendo que o orçamento é um assunto do executivo, que só foi validado pelo legislativo enquanto lei, pelo princípio da legalidade estrita, e tem os argumentos que dizem que não, que o orçamento é um assunto coletivo. A gente vai falar de orçamento participativo ao final, mas que o orçamento é um assunto coletivo que deve envolver toda a sociedade. E envolver toda a sociedade significa envolver o legislativo, que transforma o orçamento em uma ordem. São bons argumentos para os dois lados, tá, pessoal? Mas eu cheguei aqui ao ponto que eu queria, né? Não tem mais não, desculpa, eu cheguei ao ponto que eu queria. Se for necessário, eu volto a esse assunto na aula que vem. Eu vi que hoje eu fui até o teto da aula, né? Fiz muitos perderem o ônibus, né? Peço desculpas por isso, mais uma vez, fiz gente perder o ônibus. Aliás, vocês seriam uma das turmas amaldiçoadas, né, Maria Beatriz? Porque vocês teriam 2 aulas comigo, no segundo horário, né? Vocês iam ter muita chateação aí se eu ficasse até as 10h40 nas aulas, né? 2 dias perdendo o ônibus, ia ser uma complicação. Vocês iam cobrar o Uber de mim aí depois, viu? Olha, pessoal, muito obrigado a todos, né? Agradeço muito por terem ficado. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou interrompendo a gravação.